Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa de Bragantino e Flamengo, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Com tantos desfalques e uma sequência de jogos, como manter os bons resultados? Quem deve jogar na lateral esquerda? Nossas escalações e palpites. Bem-vinda, Mariana. Qual a sua expectativa para esse confronto entre Bragantino e Flamengo? Bom, para mim esse confronto contra o Bragantino tem tudo para ser o duelo mais complicado do Flamengo pós-Copa do Mundo de Clubes até o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, porque eu acho que o Bragantino tem um estilo de jogo que a gente viu o Flamengo se incomodar em outras equipes nesse Campeonato Brasileiro, e eu acho que o Bragantino vai marcar o Flamengo em cima, o Bragantino vai fazer muita pressão no Flamengo na saída de bola, vai incomodar o Flamengo, não vai deixar o Flamengo jogar. E bom, o Flamengo já vem numa sequência de jogos onde o Flamengo, você já vê que o time já está um pouco mais cansado, não tem tantas opções assim para rodar. Então assim, é uma situação que provavelmente vai ser um jogo bem complicado. O Bragantino, por exemplo, poupou dois jogadores importantes no duelo do final de semana, já pensando na partida contra o Flamengo. Entre eles o principal jogador da equipe, que é o John. Então assim, eu acho que tem tudo para ser um jogo muito difícil para o Flamengo, e eu acho que o Flamengo vai precisar jogar muita bola para poder vencer o Bragantino como visitante. Sem dúvida, esse é um dos jogos, na minha opinião, sem dúvida um dos jogos mais difíceis do Flamengo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, tanto que o Flamengo, por exemplo, tem 2 derrotas, eu acho que no Campeonato Brasileiro, e essas 2 derrotas foram fora de casa. E esse jogo é fora de casa. O Bragantino tem feito uma ótima campanha no atual Campeonato Brasileiro, está muito bem, acho que está na 3ª colocação e tem conseguido resultados muito interessantes. E o Flamengo joga contra o Bragantino fora de casa, o Flamengo sempre tem muitas dificuldades. O Flamengo não consegue vencer o Bragantino fora de casa, o Flamengo não consegue jogar bem na maioria das vezes. Então assim, é um confronto que já seria difícil normalmente. E se você pensar que o time do Flamengo provavelmente já deve estar mais cansado, porque já jogou 3 jogos seguidos nessa sequência após a Copa do Mundo de Clubes, o time está tendo desfalques por causa de lesões. Após a Copa do Mundo de Clubes, sem dúvidas esse deve ser um dos jogos mais difíceis, se não for o mais difícil que o Flamengo vai enfrentar no Campeonato Brasileiro ainda no primeiro turno. Com tantos desfalques e uma sequência de jogos, como manter os bons resultados? Bom, vai ser difícil manter os bons resultados, essa que é a verdade, porque assim, o Flamengo hoje tem um elenco muito curto, muitos jogadores lesionados, alguns jogadores sendo negociados, e o Flamengo até agora, oficialmente ainda não contratou ninguém, está perto de contratar o Saul, só que o Flamengo precisava que esses reforços chegassem antes de voltar aos jogos do Campeonato Brasileiro. Essa que é a verdade. O Flamengo precisava que esses reforços já estivessem à disposição. 3, 4 jogadores. E infelizmente o Flamengo está numa situação onde ele tem muitos lesionados, muitos jogadores sendo negociados, e o Filipe Luís está tendo praticamente que fazer mágica para poder fazer esse time ainda ter resultados. Claro que o Flamengo provavelmente não vai conseguir manter o nível de atuações que ele vinha tendo até algumas semanas atrás, mas a partir de agora o importante então vai ser o quê? Buscar os 3 pontos nos jogos, como aconteceu, por exemplo, no duelo contra o Fluminense. Eu acho que o jogo contra o Bragantino vai ser mais ou menos nessa mesma vibe. O Flamengo em busca de buscar os 3 pontos, mas com uma atuação provavelmente que não agrade a maior parte da torcida do Flamengo. A sequência de jogos a gente meio que já sabia que teria após a Copa do Mundo de Clubes. Isso não é novidade para ninguém. Manter os bons resultados é o ideal, mas vai ser muito difícil, já seria normalmente, ainda mais com a campanha que o Flamengo tem feito até aqui na competição, só que os desfalques atrapalham e dificultam tudo muito mais. O Flamengo hoje está tendo que jogar com vários desfalques, o Flamengo está tendo que jogar com muitos jogadores que estão tendo que jogar partidas seguidas, porque os outros jogadores estão machucados, e isso tem sido muito complicado, e muito provavelmente com o passar das partidas tende a ficar mais difícil ainda, porque agora daqui a pouco vem aí oitavas de finais de Copa do Brasil, oitavas de finais de Libertadores. Então assim, é muito necessário mesmo que o Flamengo consiga contratar um bom número de jogadores, até mesmo para fortalecer o elenco e ter mais opções para o Filipe Luís poder, em algum jogo ou outro, poupar ou dar descanso a algum jogador ou outro, e o time conseguir manter os bons resultados e voltar a jogar o bom futebol que estava jogando, por exemplo, na Copa do Mundo de Clubes. Quem vai jogar na lateral esquerda? Bom,
Eu acho que essa é uma pergunta que provavelmente nem o Filipe Luís ainda tem a certeza nesse exato momento, porque é uma situação que é complicada, essa que é a verdade. O Flamengo, dos seus 3 laterais esquerdos, 2 estão lesionados e o que pode atuar, que é o Matias Vina, ele não pode atuar mais do que provavelmente 45 minutos, então ele não deve começar a partida. Aí você olha para o outro lado, pelo lado direito, você pensa, ok, então coloca um lateral do outro lado. Mas aí a questão é que o Flamengo está perto de negociar o Wesley. E talvez o Wesley não vá a campo novamente, como aconteceu no duelo contra o Fluminense. Ele estava no banco de reservas, mas ele não entrou em campo. E aí sobra quem? Sobra um jogador para 2 posições. E aí fica muito complicado. Então assim, eu acho que provavelmente nem o Filipe Luís ainda tem essa resposta. Mas, bom, pensando aqui, tentando resolver essa questão, eu colocaria o Varela pelo lado esquerdo e se fosse o Filipe Luís, pedia para que o Wesley jogasse de lateral direito. Não tem muito o que fazer. Na partida contra o Bragantino, eu acho que vai depender muito de quem estiver jogando na lateral direita. Se o Wesley estiver jogando na lateral direita, aí o Varela deve ser o lateral esquerdo. Se o Varela estiver jogando na direita e o Wesley, por exemplo, estiver no banco de reservas, aí realmente fica muito difícil saber quem será o lateral esquerdo do Flamengo. Que aí pode ser Léo Pereira, ou então o Vina começar de titular, mas eu acho que essa é uma possibilidade menor, mesmo porque ele tá voltando de uma grave lesão no joelho, entendeu? E aí eu não sei se já para começar uma partida é o ideal, né? Então não sei. Então assim, eu acho que vai muito depender de quem estiver jogando na lateral direita. Nossas escalações? Bom, a minha escalação seria Rossi no gol, na lateral direita o Wesley, na lateral esquerda Varela, como dupla de zagueiros o Léo Ortiz e o Léo Pereira, no meio de campo o Everton Araújo e o Jorginho, como camisa 10 de Arrascaeta, como ponta pela direita Luiz Araújo, como ponta pela esquerda Bruno Henrique e como centroavante Wallace Ian. Bom, sobre o time do Flamengo, como eu disse, pelo lá atrás não tem muito o que fazer, né? Espero que o Wesley possa atuar. Na zaga, a mesma história, a não ser que o Filipe Luís coloque um jovem, o Flamengo provavelmente vai com os 2 Léos na defesa. No meio de campo, o Alan não foi relacionado para a partida, então significa que o Flamengo tem, tirando os jogadores da base, o Flamengo só tem o Jorginho e o Everton Araújo e os outros mais jovens, mais inexperientes que poderiam atuar por ali. Aí você pensa no meio de campo, eu fiquei na dúvida, não vou mentir, entre colocar o Pedro e entre colocar o De Arrascaeta, porque assim, é uma sequência de jogos e esse era um jogo que o De Arrascaeta provavelmente deveria ser poupado, o mesmo caso do Jorginho, só que por falta de opções, talvez isso acabe não acontecendo. Então eu fiquei na dúvida entre começar com o Pedro ou com o De Arrascaeta, apesar de serem posições diferentes, mas eu botei o De Arrascaeta. O Bruno Henrique retorna, felizmente, isso sim é uma boa notícia, e para dar sequência para o Wallace Ian como centroavante. Então essa seria a minha escalação. Bom, a minha escalação para esse confronto seria Rossi no gol, na lateral direita o Wesley, a dupla de zaga é Léo Ortiz e Léo Pereira, na lateral esquerda Varela, a dupla de volantes Everton Araújo e Jorginho, de ponta direita Luiz Araújo, de segundo atacante ou camisa 10 o Wallace Ian, de ponta esquerda Bruno Henrique e de centroavante Pedro. Bom, nessa minha escalação eu coloquei o Arrascaeta no banco de reservas porque, querendo ou não, está chegando os jogos da Libertadores e se o Arrascaeta sofrer alguma lesão muscular agora, muito provavelmente dependendo do grau dessa lesão, ele não enfrentaria o Internacional. Eu sei muito bem que ele não vai jogar a primeira partida, porém, se ele sofrer algum tipo de lesão muscular, agora é bem possível que ele não jogue nem a segunda partida e assim, o Flamengo já tem muitos problemas, muitos desfalques e a gente não necessita de mais um desfalque, ainda mais da qualidade de um jogador como o do De Arrascaeta. Então assim, nesse jogo eu pouparia o De Arrascaeta, eu obviamente deixaria ele no banco de reservas e começaria com o Wallace e com o Pedro, porque eu acho que o Wallace merece continuar no time titular. Eu acho que ele, tanto quando jogou de centroavante quando jogou de segundo atacante, ele jogou bem. Não estou dizendo que seja necessariamente uma dupla de ataque aqui na escalação que eu falei, mas eu acho que o Wallace e Pedro podem formar ali uma dupla
interessante, com o Wallace jogando um pouco mais atrás ali de camisa 10. Lados de campo, Luiz Araújo, que é um jogador, segue sendo um jogador muito importante para o Flamengo. Na ponta esquerda, a volta do Bruno Henrique, um jogador que é importante, e ainda mais agora nesse momento que o Flamengo está com muitos problemas com lesões. Ele pode fazer diferença, ele pode ser fundamental, e você vê aí no time titular do Flamengo nesse quarteto, é um quarteto de jogadores que marcam gols. O Bruno Henrique mesmo, apesar de nesse momento na temporada não estar marcando muitos gols, mas sempre foi um jogador que no Flamengo marcou muitos gols. Então, e aí a dupla de volantes, como a Mariana mencionou, acho que isso poderia ser um jogo pro Jorginho descansar, mas quem vai jogar? Né? O Alan não tá, o Eric Pulgar não tá, o De La Cruz não tá, então assim, é complicado. Então assim, o Jorginho vai ter que jogar, e aí vai jogar ao lado muito provavelmente do Everton Araújo. É a mesma coisa da defesa, a defesa também não tem muito o que fazer. Por isso mesmo o Wesley na lateral direita, porque o Vina tá voltando de uma grave lesão no joelho, e eu acho que ainda não tem como já começar uma partida de titular. Então assim, e eu nem sei se ele já chegou a jogar 45 minutos em uma mesma partida num jogo oficial. Então assim, não dá. E aí, mas acho que com o passar das partidas, e mesmo nessa partida contra o Bragantino, ele pode ganhar alguns minutos, porque é importante, ainda mais agora que o Alexandro e Ayrton Lucas estão machucados. Então assim, e é jogar com o que tem, essa é a realidade, e vamos ver se o Flamengo consegue um bom resultado nessa partida. Palpites? Bom, geralmente essa é um tipo de partida que eu colocaria empate. Só que por conta dos problemas de lesões, problemas de falta de jogadores, do Flamengo tá cansado, né, nessa sequência de jogos, eu acho que o Bragantino vai acabar ganhando do Flamengo. Então meu palpite é 2-1 Bragantino. Eu espero que o Flamengo me surpreenda, positivamente, claro. Bom, meu palpite para essa partida é 3-1 Bragantino. Eu acho que a questão do time do Flamengo tá cansado e não poder rodar muito o elenco por causa dos tantos desfalques que tem, pode sim fazer diferença. E o Bragantino é um time muito intenso, tanto na marcação quanto para jogar. Então assim, é um jogo num lugar que o Flamengo normalmente tem muita dificuldade de vencer, de conseguir resultado. Então dessa vez eu estou pessimista, então meu palpite é 3-1 Bragantino. É isso, gente, até a próxima.